Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra, portanto, em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, a nossa irmã Celi falando sobre povos degenerados e civilização. Boa noite para todos nós. Esse tema é muito atual para a gente, né? Porque a gente fica se perguntando, a gente está vendo tanta coisa ruim, né, acontecer aí no mundo, e a gente fica pensando, será possível que as pessoas, né, estão piorando, né, estão andando para trás? Claro que não, né? O progresso é uma lei divina. E o Sandro, na semana passada, fez uma excelente abordagem sobre a lei do progresso. E eu ainda comentei com ele, eu falei, Sandro, semana que vem, se for eu, qualquer coisa, eu vou colocar esse tema ainda, que ele falou, foi como ele disse, cada pergunta ali dá uma palestra inteira, né? Então, eu falei, vamos falar. E ele fez uma excelente introdução, falou sobre a necessidade do progresso, porque a gente tem que progredir, como a gente tem que progredir. Então, quem não ouviu ainda, aconselho, né, pegar aí um tempinho, reservar um tempinho e escutar, porque foi muito bom. E ele, inclusive, falou sobre a questão da civilização, né? Por que a gente pensa que a gente está numa civilização? Estamos, realmente, mas não a ideal, né? Não aquela civilização ideal regida aí, né, pela lei de Deus. Então, nós vamos analisar essa questão aí dos povos degenerados e civilização e vamos vendo aí a lógica, a beleza do texto, como Kardec, né, não tem ninguém, ele foi preparado demais para esse trabalho grandioso. Então vamos abordar esse tema, dando continuidade aí ao que Sandro já comentou e algumas coisas aí dentro da Lei do Progresso, que também outros palestrantes, se quiserem também abordar essa lei, porque tem muita coisa, a gente não fala, né, tudo em 60 minutos aí. Então, tem muita coisa interessante na Lei do Progresso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, vamos lá. Na 787, Kardec pergunta, não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? E eles respondem, sim. Mas dia a dia, elas se aniquilam corporalmente. E as almas que animam essas raças chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda ninguém. Isso aqui a gente tem que analisar sob a ótica reencarnacionista, né? Porque, caso contrário, quantas gerações já se passaram, né? Quando a gente, às vezes, vê algum filme de época muito, né, antigo, aí a gente fica, mas, gente, como que aquele povo conseguia viver daquele jeito? Como que eles conseguiam, né? Porque eles, para a gente, eles apenas sobreviviam, né? Tudo era difícil, tudo era complicado, né? Para conseguir alguma coisa, o próprio alimento. Hoje nós temos facilidade de toda ordem, né? Para tudo. A gente não precisa nem plantar para comer. Claro que se a gente pudesse fazer isso seria muito bom, né? Tivéssemos tempo e espaço, tudo. Seria maravilhoso a gente plantar e usar aquele alimento que a gente plantou. Mas a gente não precisa, a gente pode ir ao hortifruti, a gente vai à padaria. Então, quando a gente diz que nós precisamos constantemente do nosso semelhante, né? Ninguém está isento do trabalho das outras pessoas, porque desde a hora que a gente acorda, a gente está aí precisando do próximo.
né? Porque a gente vai usar material de higiene que não fomos nós que fabricamos, vamos vestir uma roupa que não fomos nós que fizemos, vamos comer um pãozinho também que não fomos nós que assamos, a gente comprou na padaria. Enquanto a gente estava dormindo, algumas pessoas já estavam na atividade, né, para que a hora que o estabelecimento abrisse, estivesse tudo lá bonitinho para ser vendido, né, para ser alcançado por nós. Então, hoje nós temos uma facilidade enorme, mas lá naquele início era muito difícil tudo, né? Tudo era muito complicado. E aí a gente fica pensando, será? Como que poderia, né? Como que essas pessoas iam chegar à perfeição, com aquelas dificuldades todas, com aquelas limitações todas? Então, quando a gente vê aqui dizendo que Deus não deserda ninguém, dá a impressão que Deus deserdou aquelas pessoas que estavam lá atrás, né, lá naquele início aí da civilização, da Terra, aí, com aquelas dificuldades todas, né, mas está aqui dizendo que Deus não deserda ninguém. Então, evidentemente que isso aqui é tão claro para nós espíritas, né, sem o conhecimento da reencarnação, a gente não conseguiria entender essa frase aí, que Deus não deserda ninguém. Bem, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? Então já vimos que tem muitos povos rebeldes, né? Assim como nós temos dentro do nosso lar, né? Na outra questão que a gente acabou de ler, uma família que tem aí bastante, uma prole mais numerosa um pouquinho, né? Nem todos os filhos são iguais. Então uns obedecem, outros não, uns são mais assim, calmos, outros já são mais agitados e até mesmo muito rebeldes a receber a educação e os valores da família. Então, dessa mesma forma, isso acontece, né, nos povos, acontece com todas as nações, acontece com tudo. Então, muitos rebeldes que se negam ainda a progredir, não é? Então, aqui na 789, Kardec, então, pergunta se o progresso um dia reunirá todos os povos da Terra numa só nação. Eu sempre chamo atenção para as palavras bem colocadas de Kardec, sempre, sempre. Palavras muito bem colocadas. Aliás, ele conhecia a língua como ninguém, né? Então, olha só. O progresso reunirá um dia todos. Olha aqui, isso aqui é muito importante, né? Porque se não tivesse esse pronome aqui, o progresso reunirá um dia os povos da terra numa só nação, entenderíamos. O recado estaria dado e a pergunta estaria sendo feita, mas ele quis reforçar. Então ele usou aí, ó, todos, né? Um pronomezinho aqui indefinido. Ele não está definindo qual é o povo que vai se reunir, se é do Ocidente, se é do Oriente. Não, todos os povos. Então, acho da maior importância a gente observar como Kardec coloca as palavras, porque isso é muito importante na nossa interpretação. E aí vem a resposta. Não. Não em uma só nação. O que é impossível, né? E ele explica a impossibilidade disso. Pois na diversidade dos climas, nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades, né? Não podia ser diferente, realmente. Como pode, né, reunir todos numa só nação, com todas as diferenças culturais que nós vemos no nosso Brasil, aqui no nosso país? A gente já não vê essa uniformidade, não é, de ação, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. E a localização dele, né, no globo, como o Zé Manel gostava muito, né, de mostrar aí. Então, como a gente pode ver, a localização aqui, ó, do Brasil no globo terrestre é muito interessante, porque olha onde ele está. Ele está no meizinho e ele é imenso.
Então ele pega todos os climas, ele é cortado pelo Equador, pelos trópicos. Então o Brasil ele é riquíssimo em todas as situações, né? Em todas as exigências aí para nós, ele é muito rico em tudo. Então é difícil, como nós vemos, as pessoas que moram no norte, no nordeste, ainda têm um comportamento um pouco mais semelhante por causa também da localização ali deles, né? Do clima e tudo. Depois vai descendo, vai modificando um pouco. Quando nós vemos o sul, as atividades, o comportamento, a cultura é completamente diferente. Não é só pela colonização, não. Não é só por isso, é também pelo clima. É muito diferente, né? Então a gente vê que é impossível, mesmo no nosso país, as pessoas falam, né, muito diferente. É interessante. Eu tinha primos que moravam em São Paulo quando eu era pequena, que nasceram em São Paulo, e era tão engraçado quando eles vinham para cá, e a gente ficava achando engraçado e rindo da maneira como eles falavam o T. Né? Aqui nós temos um techeado, né? Tia. Eles eram tia, titia. Eu achava aquilo tão engraçado. Então a gente vê os regionalismos, tudo muito diferente, né? Então é impossível no mundo inteiro, se numa nação como o Brasil, com essas dimensões que ele tem, continentais, que é uma dimensão continental. Então, se aqui já seria difícil, imagina, né, todo o globo numa só nação. Então, é óbvio que não é? O que é impossível por essa diversidade. Mas, assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e essas necessidades. É o que acontece aqui conosco, né? Mas, olha aí, outra palavrinha adorável, né? Ela, quando está presente, ela sempre quer dizer uma ideia contrária, né? Como essa aí. Mas, apesar de tudo isso, das diferenças, né, de clima, de tudo, aí temos aqui. Mas a caridade não conhece latitude e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Então, independentemente do clima, da força, né, climática, independentemente de tudo isso, nós temos aí o sentimento, a fraternidade, a caridade, solidariedade, né, a fraternidade entre os povos. Isso é totalmente independente da questão climática. Uma pessoa, como nós temos no nosso Brasil, né, as pessoas que têm aquele clima quente lá no norte, nordeste, no centro-oeste, né, isso não vai impedi-las de amar os seus irmãos que estão no clima frio lá no sul. Então, isso é uma questão realmente, a parte afetiva, a parte da caridade, a parte do amor ao próximo, essa aí realmente não conhece latitudes. Então, aí é outra história, né? Um dia, todos nós sentiremos uns pelos outros, independentemente das nações, onde quer que estejamos, né, encarnados, seja neste plano ou em qualquer outro, nós estaremos também nutrindo pelos nossos irmãos um amor muito grandioso, um sentimento muito elevado. Como diz lá na lei do amor no Evangelho, que o amor é um sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, quanto mais a gente evolui, mais capacidade de amar nós temos, porque amar, todos nós amamos, dependendo do nosso nível evolutivo. Né? O amor tem uma variante enorme aí de situações, o nosso ainda é condicional. Ainda a gente não está naquela do amor incondicional. Né? Até chegar o amor de Jesus por nós, tem aí uma caminhada muito longa, né? Mas nós chegaremos lá.
porque o progresso é uma lei divina. Aí nós vamos para o comentário de Kardec. Esse comentário de Kardec, aliás, os comentários de Kardec, as questões que os espíritos, né, responderam, são maravilhosos os comentários que Kardec faz, né? Então vamos seguir o comentário que Kardec faz a essa questão. Ele diz assim: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Olha que interessante, a humanidade ela só progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Pouco a pouco, porque realmente a natureza não dá saltos. Nós temos aí um agravamento enorme ainda para a nossa evolução moral com a questão das nossas paixões inferiores, nas quais nós estamos ainda enraizados. Então é importante que a gente vá se libertando disso, que a gente vá reconhecendo que não é por aí. As paixões, elas são muito importantes durante aquele período necessário para nos impulsionar ao progresso, mas quando ela começa a nos guiar, quando ela começa a nos dirigir, aí ela é extremamente nociva. E a gente acaba deixando que isso aconteça. Então é preciso fazer um esforço enorme, Sandro colocou isso muito claro aqui, a necessidade de progredir, por quê e como a gente tem que fazer isso, né? Porque senão nós não vamos para uma sociedade melhor. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos nos melhorar, porque a nossa melhora só depende de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós é que temos que fazer, entender a necessidade de nos reformarmos, de mudarmos valores quando eles são inferiores. Quando esses indivíduos se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros, né? Uma floresta é verdinha porque as árvores têm folhas verdes, todas. Senão ela ia ser vermelha se todas as folhinhas fossem vermelhas, amarelas se todas as folhinhas fossem amarelas. Então, quando esses homens, esses indivíduos que compreenderam que precisam melhorar, que precisam se esclarecer, eles se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Porque são exemplos maravilhosos, né? De tempos em tempos, surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso. Nós não somos deserdados nessa terra, né? Deus não deserda ninguém. Por isso que nós temos aqui na Terra, que é um planeta de provação e expiação, é um plano de muita dor e sofrimento, mas de inúmeras possibilidades, de numerosos exemplos, né? De vez em quando a gente vê aparecer na Terra pessoas de altíssima evolução e que impulsionam e nos contagiam com aquela atitude no bem. Nós temos vontade, inclusive nós temos um excelente auxiliar no nosso cérebro. Nós temos neurônios espelho. O que são esses neurônios espelho? São aqueles que são acionados quando nós presenciamos uma cena, quando nós nos colocamos, né, diante de fatos que estamos observando e temos tendência para aquilo. Aí esses neurônios espelho vão nos impulsionar a fazer o mesmo que nós estamos vendo e observando alguém fazer. Precisamos ter, eles vão funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Eles são apenas neurônios espelho. Eles não têm qualidades boas ou ruins. Então, se nós vemos uma cena grotesca, né, uma cena grotesca como muitas vezes acontece em linchamentos, turbas horrorosas, né? De vez em quando a gente vê isso acontecer na Terra, com pessoas, né, que acham que aquele é o fulano, que aquela mensagem que recebeu
falou, aí já lincharam uma professora, já tiraram a vida dela porque ela parecia com uma mulher que fazia sacrifício de crianças, uma coisa horrorosa. E na época, muitos foram presos e foram questionados por que estavam fazendo aquilo. Alguns respondiam assim, porque estava todo mundo fazendo, eu também fui fazer. Olha só. Isso é por conta desses neurônios espelho, que a gente, se a pessoa tem tendência para aquilo, ela assiste e ela faz. Então, é algo assim que é assustador por um lado, mas também animador por outro, né? Porque se nós temos tendência para o bem, nós vemos esses homens de valor, esses indivíduos que aparecem na Terra. Quando eu digo homens, não estou dizendo mulher, o sexo masculino ou feminino, não. Indivíduos, né, que reencarnam e dão exemplos valiosos aí, né, de amor ao próximo, de abnegação, de tudo. Então, a gente assiste essas coisas, desperta em nós essa vontade também de ser assim, de fazer melhor do que a gente tem feito. Então, de tempos em tempos, surgem esses homens de gênio que lhes dão um impulso. E depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Então, a gente vai aí na cabeça, né, de alguém pode estar pensando, mas e aí, como é que fica? Eles morrem, mas não chegaram à perfeição? Kardec também abordou isso, claro, né? Então, o progresso dos povos faz ainda ressaltar essa justiça da reencarnação. Porque esse progresso, ele é muito lento, é gradativo, leva milênios aí, né, para uma nação progredir da barbárie até a civilização. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. Agora, a nação transformada será a mais feliz deste mundo e no outro, compreende-se. Mas a pergunta que vocês devem estar fazendo a vocês mesmos, olha só. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente, sem terem alcançado a sabedoria, sem terem alcançado a perfeição, a felicidade. Morreram naquele estado em que se encontravam. Se estavam encarnados na época da barbárie, morreram lá fazendo barbaridades, né? E aí, como é que fica isso, se tiver uma vida só? Qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Isso tudo está lá no comentário de Kardec, tá? Aí vamos ver. Ele também continua nesse questionamento. Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Porque então quem vem depois vai aproveitar o progresso que aqueles alcançaram, vão se tornar pessoas melhores, com um aprendizado, né, que foi planejado, arquitetado e até confeccionado por outros que partiram antes, sem aproveitarem do próprio esforço que fizeram. Então, como ficaria, né? Essa felicidade reservada aos que chegam por último seria assim? Só os que chegam por último seriam felizes? Ou também a sua felicidade é relativa? Ora, como que pode uma felicidade relativa para uns e plena para outros? Deus seria injusto e ele não é, né? Então, vem aqui a resposta a esse questionamento. A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Jamais. Porque aqueles que não conseguiram provar que já estavam evoluídos com o próprio esforço que fizeram, né? Então, eles teriam uma felicidade relativa, porque eles não puderam provar que eles estavam realmente evoluídos. Como é que fica isso? Aí Kardec coloca isso aí. A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça aos seus filhos, né? Somos todos filhos de Deus. Aí é que entra a cereja do bolo, né? Pela pluralidade das existências,
O direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Não valeria a pena. Imaginemos nós que estamos fazendo alguma coisa, trabalhando, fazendo algo para que o progresso aconteça, né? Fazendo um bem, um bem comum, né? Aí, como é que fica isso? Eu não vou aproveitar nada desse progresso que eu estou ajudando a fazer? Seria muito injusto. E se eu vou morrer, vai acabar? Para que eu vou me esforçar com isso? Se eu vou ter uma vida só, não vou nem aproveitar isso lá para lá. Né? Como é que fica essa situação? Então, olha só. Os que viveram no tempo da barbárie voltam no tempo da civilização. Olha aqui. Reencarnam. Vamos reencarnando. No mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Se essa lei é de Deus, não poderia ser diferente. Não é aquele que hoje planta um carvalho, bota lá uma sementinha de carvalho, uma mudinha de carvalho, ele sabe que ele não vai ver aquele carvalho ficar adulto, porque é uma planta demoradíssima e, leva tempo para ela crescer e se tornar uma das árvores mais altas e exuberantes, né, que nós temos na nossa flora. Então, ele não vai ver naquela encarnação, mas ele vai reencarnar o carvalho que ele plantou, está lá. Né? Então, quantas pessoas passam a vida semeando todo tipo de semente, seja ela física ou moral, mesmo sabendo que não vão viver para ver esses frutos, essas flores e esses frutos. Mas nós sabemos intuitivamente que a gente retorna, porque Deus é justo e não poderia ser diferente, né? Mas o sistema da unicidade da existência apresenta, neste caso, outra dificuldade. Quer dizer, se tivéssemos uma vida só, né, ainda tem outra dificuldade, olha aí. A criação da alma no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado que outro, porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Teria que ser dessa maneira, não é? Teria que ser assim. Olha, mas o sistema de unicidade da existência, a gente só tem uma vida, né? Apresenta, neste caso, uma outra dificuldade. A criação da alma no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado que o outro, porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Claro, se ele está mais adiantado do que aquele outro, foi se ele tem uma vida só e a alma dele foi criada no momento do nascimento, então Deus criou almas mais evoluídas. E isso seria uma injustiça, porque quem vem depois leva desvantagem, né? Aí aqui, por que esse favor? Kardec vai ponderando, por que esse favor? Que mérito tem ele? Que não viveu mais do que o outro, e geralmente menos, para ser dotado de uma alma superior. Ele não trabalhou para aquilo, ele não fez nada para aquilo. A gente tem mania de querer usufruir daquilo que a gente não conquistou, de querer um bem que a gente não fez por onde de ter. Né? A gente tem essa mania, a gente quer o melhor, só que tem que não quer trabalhar para isso. Né? Quer ficar no seu conforto, na zona de conforto, e quer receber só os bônus, os ônus, deixamos para outra pessoa. Né? Isso não é possível. Então, Kardec fez essa ponderação aí. E continua. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Lógico. Ora, se uma nação passa da barbárie à civilização em 1000 anos, se eu vivo 1000 anos, eu tenho chance, então, de me melhorar nesses 1000 anos que eu vou viver e merecer a civilização, né? Mas ninguém vive 1000 anos. Mas, aí vem, diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar,
de maneira que dia a dia as vemos aparecerem e desaparecerem. Então, nesses 1000 anos que uma nação leva para sair da barbárie e alcançar a civilização ideal, os espíritos vão e vêm, vão e vêm, vão para a dimensão espiritual e vêm para a material inúmeras vezes, não dá nem para contar. Aí sim, a cada encarnação nós vamos nos melhorando, porque o objetivo da encarnação é esse, melhoramento da alma, né? E aí a gente vai aos poucos, gradativamente, merecendo situações melhores. No fim de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de Bárbara, que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Não, esses já estão mortos há muito tempo. Né? Pela unicidade, não foram eles que progrediram. Eles já estavam mortos, cada um morreu no seu tempo lá. Ainda quando tinha atitudes bárbaras. Os que chegaram por último? Mas se a sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiriam no tempo da barbárie. E é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Olha que raciocínio perfeito, né? Então não foram os indivíduos, isso só serviu para fazer Deus criar almas mais perfeitas. Aí aquelas que foram criadas menos favorecidas, né, pela situação, tiveram culpa de terem sido criados naquela época? A gente, por acaso, Deus nos pergunta, ou nos perguntou, até Zé Manel falava muito isso, se eu queria ser criado, muito menos quando. Se essa pergunta fosse feita, evidentemente que nós diríamos, eu quero ser criado quando a nação já estiver na civilização perfeita. Né? Então vamos ser criados aqueles homens bons, caridosos, né? Olha, isso não entra na cabeça de absolutamente ninguém. Como é que alguém pode pensar numa unicidade de existência e ser deísta? Né? Porque poder pode. Né? Poder pode. Mas ser deísta, acreditar nesse Deus soberanamente justo e bom. Porque se ele é justo e bom, ele é justo e bom na plenitude, na questão absoluta. Então, como que ele faria isso com seus filhos? Como? De jeito nenhum. Né? Nem a gente faria isso com os nossos filhos. Muito menos Deus. Então, é óbvio que isso é um pensamento absurdo, né? Com certeza. Comparemos esta teoria da unicidade das existências. Então, comparemos essa teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas, vindas no tempo da civilização, tiveram a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior, o progresso feito por elas mesmas, no decorrer dos milênios, reencarnando e se melhorando. Elas vêm atraídas por um meio que lhe é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Então, quando nós fazemos a nossa escolha das provas e das expiações, é colocado em questão aí as nossas semelhanças com os povos em que nós vamos reencarnar, ainda que tenhamos que provar e expiar alguma coisa. Então, se não há semelhança de sentimento, há semelhança de necessidade kármica, da gente se integrar em determinados meios, para que a gente possa evoluir. E assim, nós vamos tecendo a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, até que merecemos aí um prêmio, quando já estamos libertos das inferioridades,
para viver num plano de provação, vivendo num plano de provação e expiação, passar para um plano regenerador. É exatamente o que está acontecendo com a Terra nesse momento. É exatamente isso. Nós estamos vivendo num momento em que a gente vê atos bárbaros. A gente fica pensando, eu estou numa civilização ou eu estou na barbárie ainda? Que a gente vê atos de barbárie acontecendo no nosso momento aqui do mundo, né, da Terra. Então a gente vê, o que é isso? Isso aí é a última oportunidade que nós estamos tendo. Se a gente não deixar de ser a laranja podre do saco, a gente não vai voltar para aquele saco, não. A gente vai ser colocado de lado, porque senão a gente vai apodrecer as outras. Né? Tudo assim, se a gente chega de um supermercado, não analisa direitinho para ver se o que a gente comprou não tem nenhuma coisa estragada, se tiver, a gente guardar lá na geladeira do jeito que veio, vai apodrecer o resto. Né? Porque a gente, né, tem que saber essas coisas. Não tem como ser diferente, não é? Então, elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. E assim nós vamos reencarnando. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas. Então, Deus não tem que ficar criando almas mais perfeitas, com isso demonstrando uma injustiça que ele não tem. Não é? Então, são as almas que vão se aprimorando, que vão se melhorando e vão reencarnando em meios melhores de acordo com o seu estado de sintonização naquele momento que ela necessita de reencarnar. Mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. É assim que acontece o progresso. Toda a humanidade, ela progride dessa forma. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus colocou a marca dele em nós, somos filhos de Deus, então até ali toda a matéria-prima, princípio espiritual, passou pelos reinos. Não era espírito ainda. Então, quando o princípio espiritual fez todo o trabalho que tinha que fazer nos outros reinos, estava apto a entrar no reino nominal, aquele princípio espiritual estava pronto para se tornar um espírito, então aí foi entregue a ele o maior de todos os presentes, o livre-arbítrio. A possibilidade de não mais ser guiado pelos instintos apenas. Por que apenas? Porque os instintos não desaparecem. Eles permanecem para suprir as necessidades por conta da inferioridade que a gente ainda vai carregar. Então, para suprir as fragilidades ainda da nossa razão. Então, ele continua, mas ele fica à parte, dando lugar ao desenvolvimento da inteligência. Então, fomos criados à imagem e semelhança do Criador, como? Nesse poder de amar, de construir, de fazer, de ter um raciocínio sem limites, uma inteligência sem limites. Somos imortais. Não somos eternos, só apenas imortais. Porque eterno é o que não teve início, como Deus. Nós tivemos início, mas não teremos fim. Então, a gente aí é responsável por nós mesmos. Os espíritos passam a ser responsáveis pela sua própria evolução, no momento em que eles se tornam espíritos humanos e vão, portanto, reencarnar nos mundos primitivos e vão subindo a escala à medida que vão merecendo reencarnar num mundo um pouco melhor. E isso está acontecendo, acontece sempre com todos os planos. A Terra, há tempos que ela está nesse processo de transição, isso não é agora, não, sempre esteve, desde quando ela foi criada. Porque ela vai progredindo, ela vai passando, os homens, as civilizações vão se sucedendo, vão melhores,
os indivíduos vão se tornando melhores, porque, na verdade, não é a Terra que tem que progredir. A Terra está pronta. Quem tem que progredir são seus habitantes, que vão progredindo e vão sendo co-criadores de Deus, proporcionando cada vez mais o progresso também do globo, ou aquele pouco que necessita, né, para que a gente destrói. E o ideal é a gente construir, nunca destruir. Então, aqui nós temos, portanto, a chave do progresso. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, quanto ao sentimento do bem, a terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformados. Olha aqui a confirmação de Kardec para o que a gente vem falando sobre essa questão do nosso momento. Nós estamos numa última oportunidade aí. O mal tá demais, né? A inferioridade tá na flor da pele. Então isso, nós estamos tendo a oportunidade de mudar, de reconhecer essa necessidade do bem. Quando Kardec fala que o mal tem que chegar a extremos para que se reconheça a necessidade do bem, é verdade isso. Então, aqueles que continuarem renitentes, está aqui, Kardec está dizendo isso, ó. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados para onde? Para um mundo de acordo com o nível evolutivo deles. Porque se a Terra está entrando no processo de regeneração, somente espíritos que já compreenderam que precisam ser bons vão reencarnar nela. Os outros precisam aprender mais um pouco, porque vão ser nocivos à sociedade ali. Então, está escrito isso aqui, ó. Os maus, tendo sido repelidos, não vão reencarnar num plano regenerado que está entrando em regeneração, e deslocados, ó, tendo sido repelidos e deslocados para outros mundos, de acordo com o seu nível evolutivo, irão procurar nos mundos inferiores, ó, o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformados, até que aprendam, até que reconheçam a necessidade de serem bons para voltarem a reencarnar na Terra. Então, ou a gente aproveita o nosso momento. Nós estamos vivendo um momento espetacular. Né? Eu sempre tenho dito aqui que todos os dias eu agradeço a Deus essa oportunidade de poder estar encarnada aqui, nesse momento que a Terra está vivendo. Porque a gente aprende, não só com os bons exemplos, como também com os maus. Às vezes, na nossa inferioridade, a gente aprende muito mais aquilo que nós não devemos fazer com as pessoas que fazem errado. A gente aprende com essas pessoas o que não deve fazer do que o que deve. O que deve a gente sabe. Realmente a gente sabe, a gente só não faz. Mas quando nós vamos vendo como está a situação ao contrário, a gente vai reconhecendo a necessidade de pensar diferente, de fazer melhor, de mudar os nossos valores. A teoria vulgar tem ainda esta consequência. Qual é a teoria vulgar? Aquela da unicidade das existências. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Claro, porque se tem uma vida só, não vai aproveitar. Quem morreu, morreu, né? Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças sob a carga dos seus atos ainda de barbárie. Né? Isso seria uma tremenda injustiça. Agora, segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores, aqueles que vêm depois, né? Os progressos que vêm depois como resultado do esforço de tantos que já partiram, então os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que revivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no seio da civilização. Muito bonito, né? Então, a gente precisa ler, estudar muito isso aí. Aí nós temos aqui uma
uma frase de Mário Quintana, muito a propósito, olha só. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria toda a sabedoria do seu presente. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos erros. Nós aprendemos por conta de erro e acerto. A gente vai vendo que deu errado, a gente tem que mudar. A gente não pode nunca ser teimoso. Eu já fiz essa diferenciação aqui. Teimosia e persistência. O que é ser teimoso? É querer que as coisas mudem porque não estão boas, só que com a gente fazendo as mesmas coisas que vem fazendo. Claro, se eu repetir tudo que eu estou acostumada a fazer porque não está dando certo, eu vou repetir tudo, vai continuar dando errado. Eu estou sendo teimosa. Agora, persistente é a gente não abandonar a ideia, é a gente persistir até acertar. Mas para isso eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso fazer algumas mudanças, que se eu não fizer, eu vou conseguir os mesmos resultados. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Os nossos erros passados são muito importantes, porque eles vão nos lembrar que eu não posso mais cometê-los. Eu preciso mudar para que eu tenha resultados mais favoráveis. Então, está aí Mário Quintana, sabiamente, se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria toda a sabedoria do seu presente, porque essa sabedoria do seu presente foi em função dos seus erros passados. A civilização é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ele se depura fazendo desaparecer os males que tenha produzido. Olha que importante isso. Ele se depura fazendo desaparecer os males que tenha produzido, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Então, quando a moralidade da pessoa está tão desenvolvida quanto a sua intelectualização, então ele passa para um degrauzinho melhor, né? Aí ele vai merecendo uma civilizaçãozinha melhor. O fruto não pode vir antes da flor. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Por isso tudo que a gente está vendo acontecer não é de nos surpreender. Nós estamos num plano de provação e expiação. Não é de espíritos bons, regenerados. Claro que não. Um espírito regenerado não é espia. Ele só prova, não espia. Porque um espírito regenerado, ele não comete os erros que um espírito inferior ainda comete. Então, o mundo de regeneração é para espíritos que já compreenderam que o bem é que prevalece e precisam ser bons. Então, eles param de cometer os mesmos erros. Vão cometer alguns ainda? Claro que sim. Porque num plano de regeneração, o bem impera, mas não é o único. Ainda tem inferioridade. Mas os espíritos se propõem a isso. Eles querem isso. Eles têm vontade de evoluir. Então, não ficam errando erros velhos. Apenas ainda aqueles necessários à aquisição da sabedoria. Uma civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir. Por quê? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Essa nossa civilização, essa que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos civilizados? Sim, claro. O avanço tecnológico é assustador até, né? Mas os homens, de uma maneira geral, não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Estão usando toda a sua tecnologia, né, a sua intelectualização para esse avanço tecnológico e usando muitas vezes de forma ruim, para o mal. Criando necessidades novas, ela excita novas paixões. Então, essa sociedade que a gente está vivendo, essa civilização que nós estamos vivendo, ela cria necessidades novas, claro que sim, porque o progresso vai acontecendo. E com isso ela excita novas paixões. E os espíritos nela encarnados,
ainda não conseguem lidar com essa questão das paixões. Ainda deixam que as paixões direcionem suas vontades e suas atitudes. Todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. Então, nós temos muito desenvolvimento intelectual e pouca moralização. Nós vemos isso nas crianças. Ora, se a gente contar, quando a questão de que uma geração vai substituindo outra, é claro, daqui a 100 anos, nenhum de nós que está na Terra hoje provavelmente estará aqui. Daqui a 100 anos, né? Provavelmente não, pode até reencarnar antes, mas essa geração que está aí toda, ela, com essa mentalidade, com esse pensamento, não estará aqui. Por quê? Aqueles que estão com 40, 50, daqui a 100 anos já terão partido. Né? E aqueles que estão nascendo hoje, que estão com um aninho de idade, poderão estar fazendo 100. Então, vão viver todo esse século, né? E aí eles terão oportunidades muito grandes de fazer o bem. Então, uns vão fazer, outros não, porque ainda estamos nesse processo de oportunidades para melhorarmos. Estaremos nesse século que vem aí, nesse processo ainda de oportunidades. Então, a gente vê em algumas crianças que estão ainda aí com 6, 7 anos de idade, que já estão começando a despertar um pouco, né? Porque depois desperta mesmo na adolescência, mas já estão aí com podendo fazer algumas escolhas. A gente vê crianças totalmente alheias ao bem, como vemos outras incomodadíssimas com o mal, que não podem ver ninguém maltratar um animal, maltratar uma planta, né? São crianças exemplares. Já outras crianças são muito maldosas. Então, a gente está vendo que ainda estamos recebendo espíritos. Por quê? Porque a Terra está nesse processo evolutivo, né? Oferecendo condições, não para ela progredir, mas para nós progredirmos, nós, espíritos. Então, nesse século aí, nós vamos desencarnar. Se tivermos demonstrando propensão ao bem, voltamos aqui para a Terra, vamos continuar nosso processo evolutivo, mas se demonstrarmos inferioridade total, não vamos reencarnar na Terra, porque a Terra está nesse processo. E a gente precisa de dar conta da nossa evolução para voltar aqui para ela, né? Uma civilização completa é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Então, a gente não está numa civilização completa, porque a imoralidade está imperando, né? Só teremos verdadeiramente o direito de nos dizer civilizados quando houvermos banido de nossa sociedade os vícios que a desonram e quando passarmos a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Né? O Sandro, na semana passada, terminou falando sobre essa questão, que a gente não está numa civilização ideal. Né? Então, eu ainda comentei com ele, Sandro, vou comentar sobre civilização ideal, né? Porque é muito importante para a gente abordar essa lei do progresso, principalmente esse momento que a gente está vivendo. Então, um povo que tenha chegado ao ápice da escala social só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho. Os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. A inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Que cada um faça a sua avaliação. Está civilizado? No ideal? Ou ainda nesse processo incompleto da civilização? Então, por que a gente está na Terra?
Porque a gente está nesse processo incompleto da civilização. Senão já não estaríamos mais num plano de provação e expiação. Onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. A justiça se exerça com um mínimo de parcialidade. O fraco sempre encontre apoio contra o forte. A vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Haja menos desgraçados. Todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Esta é a civilização ideal. Aquela que ainda nós não alcançamos. Eu trouxe aqui para a gente analisar um poema de Manuel Bandeira que eu adoro. Vou-me embora para Passárgada. Porque essa Passárgada é a civilização que a gente vive. Bandeira ficou doente muito cedo, muito jovem ainda. E ele foi um rapaz que ele não pôde aproveitar muito a vida. Ele morreu com muita idade. Mas ele teve uma vida muito reclusa. Porque ele tinha uma saúde muito frágil. Então ele ansiava por um mundo onde ele pudesse fazer tudo o que ele quisesse, né? Então ele botou Passárgada. Passárgada era uma cidadezinha que tinha, lá, acho que é na Grécia, se eu não me engano. Eu ia até verificar isso melhor, mas não deu. Mas isso também não importa tanto. Ele leu num livro sobre Passárgada, essa cidadezinha, né, que existia esse lugar, e ele gostou muito e ele achou que então era para dar o nome ao poema dele, a cidade ideal que ele queria. Então, e que a gente vivia, mas ele próprio nem podia, porque ele era muito frágil, ele tinha uma saúde muito frágil. Aí o que eu fiz? Eu fiz pedir licença à Bandeira, ele não vai se aborrecer com isso, eu usei o poema dele para fazer uma paródiazinha com a civilização ideal, porque Passárgada é o que a gente vive, é a nossa civilização. E eu coloquei uma civilização de nome Lá. A gente tem mania, às vezes, de falar assim, eu vou para lá. Lá onde? Sei lá, um lugar melhor. Então, eu botei o nome de Lá. Então, vamos acompanhar, vamos comparar a civilização que a gente vive, que é Passárgada, com Lá, que é aquela que seria ideal. Então, vamos lá. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E nós queremos lá. Vou-me embora para lá. Vou-me embora para lá. Em lá sou amigo de todos. Todos têm os mesmos direitos. Não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa do outro. Vou-me embora para lá. Aí Bandeira continua. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Voltando aqui, analisemos essa parte aqui que eu até devia ter analisado melhor. Olha só. Vou-me embora para Passárgada porque sou amigo do rei. Então são aqueles privilégios, né? Amigo do rei pode tudo. Né? Eu sou amigo de fulano. E a carteirada vem, eu sou isso. Então é a nossa realidade, né? Então, olha só a audácia, né? E porque é amigo do rei pode tudo, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Não importa quem seja ela, dito porque eu sou amigo do rei, né? Aí está aqui, vou-me embora para lá, aqui eu não sou feliz. Em lá, a existência é uma aventura, enquanto que aqui é aventura. Com tal responsabilidade, e aqui irresponsabilidade, de tal modo inconsequente, né? Com tal responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade. Aqui não tem rei para ser amigo. A justiça é imparcial.
Aí, Bandeira continua. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta? Aqui é aquele tom infantil, ingênuo, né? De alguém querendo fazer o que nunca pôde, né? E como farei ginástica? Andarei de bicicleta? Montarei em burro brabo? Subirei no pau de sebo? Tomarei banho de mar? Que bom, não tem nada de errado aqui, né? Mas quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, né? Aqui são as superstições, os envolvimentos, né? Para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Aqui é aquele desejo de Bandeira de viver como ele via todos viverem, né? E aqui em lá, e como farei ginástica, andarei de bicicleta, tomarei banho de mar, trabalharei para ajudar, sendo útil ou semelhante, levando fé e esperança àquele que precisar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio para conversar com Deus, como no tempo de eu menino, já sabia agradecer a bênção de cada dia, vou-me embora para lá. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Então, sexo à vontade, sem problema, irresponsavelmente, porque tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Posso ficar doidão quando quiser, né? Tem prostitutas bonitas para gente namorar. Em lá, encontrarei tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de garantir a evolução, onde egoísmo e vaidade, orgulho e preconceito, sem reciprocidade, dão lugar à solidariedade. E quando eu estiver mais triste, diz Bandeira, mais triste de não ter jeito, porque é o que acontece, né, com toda a liberalidade, né? Quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. E quando estiver triste em lá, né? E pensar que não tem jeito, encontrarei a verdade nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, onde a alegria governa junto com a igualdade, com a liberdade e a fraternidade. Vou-me embora para lá. Assim, nós vamos crescendo. Mas lá só é alcançável se a gente quiser. Esse lugar existe. Ele existe. É a terra que nós vamos ter. A terra lá na frente, né? Não reformada nem transformada, mas servindo de habitação para espíritos reformados, para espíritos que entenderam que precisam fazer o bem. O mal não vai imperar. Então, é a terra que a gente vai ter daqui a algum tempo, né? E esse tempo não podemos medir, né? Porque nada acontece de repente, não é isso? Mas ela vai ser lá. Aquele local onde o mal não vai imperar, onde os espíritos que vão ali reencarnar estarão comprometidos com o bem. Que cada um de nós façamos a nossa parte o melhor possível. Não vamos deixar para encarnações futuras, porque se a gente continuar rebelde e aí teimosos, né, como ainda somos, nós não podemos garantir nossas reencarnações na Terra. E se está ruim agora, os próximos planetas, para quem não obedecer, vai ser bem pior, né? Muita paz para todos, que a gente continue entendendo que ser bom é um bom negócio. É um bom negócio para nós e para todos. Muita paz.